Pessoal, então hoje vamos gravar um vídeo sobre o GGRC11, um fundo imobiliário de galpões logísticos, um fundo de tijolo, tá? Galpões logísticos e industriais. Eu quero falar um pouquinho, inclusive, sobre isso, esses dois pontos, tá? E também quero falar sobre umas red flags. Não, eu acho que red flag é demais, mas uns pontos de atenção sobre ele, tá? Que já aconteceram, ou algo que aconteceu, mas ainda não impactou e pode impactar no futuro. Importante que quem é cotista saiba, ou quem está querendo ser cotista saiba também, tá? Pode impactar os dividendos aí futuramente, mas vamos comentar. Daqui a pouco a gente comenta, tá? Vamos então aqui falar sobre ele. 11,30, um valorzinho aí legal, né? Base 10. Essa base veio para dominar, tá? É uma base que é mais democrática, atrai mais liquidez, tá vendo? Tá com uma liquidez diária, 1,5 milhão. Tá fazendo mais uma emissão, então ele vai aumentar de tamanho, vai aumentar a liquidez, tá? Vai aumentar a diversificação, muito importante para esse fundo, muito importante mesmo, tá? Para todos os fundos aumentarem a diversificação e para ele, eu diria que até mais, eu vou explicar por quê. Aqui, pagou 10% de dividend yield, o que para um fundo de tijolo é muito bom, tá? Fundo de tijolo, qual que é a vantagem dele? Tem uma frase aqui no Brasil, eu até já repeti isso, mas não é bem assim, tá? Falam que a cotação, o que acontece? Falam que a cotação acompanha também o valor, somente no longo prazo, acompanha o valor do imóvel. Então, você tem esse aqui, o dividendo dele, mais a valorização do imóvel, mas não é bem assim, tá? Não é bem assim, porque a valorização do imóvel não acompanha a inflação. Né? O pessoal fala que acompanha a inflação, a valorização do imóvel. Isso aqui pode até acompanhar a valorização do VP, na verdade, né? A valorização do imóvel, mas não tem uma ligação tão direta com a inflação e a valorização do imóvel, principalmente no Brasil e principalmente quando você não vai para o longo prazo. E é longo prazo mesmo, tá? Tipo assim, mais do que 30 anos. Não adianta, se você olhar só 10 anos, dá completamente diferente, porque o valor imobiliário no Brasil é muito assim, sazonal, né? Tem uns 5 anos ali que bomba e depois passa 10 na amargura. Então, e no longo prazo, não é bem assim, tá? No Brasil, porque isso daí o que repetem é um estudo americano, porque lá, olhando de 100 anos, realmente a valorização dos imóveis acompanhou a inflação. Mas tá aí, a questão do fundo de tijolo não é essa. A questão é que o fundo de tijolo é interessante, tá? O interessante é que o fundo de tijolo, ele tem aquele dividendo ali pingando na conta, que é o dividendo que veio dos aluguéis, e, por exemplo, a Selic está caindo. E o inquilino está pagando mesmo aluguel, independente da Selic cair, entendeu? Então, conforme a Selic cai, eles vão ficando cada vez mais interessantes, porque agora o fundo de tijolo, o fundo de papel começa a sentir, começa a cair, tá? E ele não. E ele, ao contrário, ele até se fortalece com a queda da Selic, embora a Selic dê uma freada na queda aí, né? Tá bom? Então, não é bem assim não, tá? O pessoal repete muito isso, mas isso é para quem realmente está no longuíssimo prazo. Mas você tem que pensar de outra forma, pensar que ele é o dinheiro ali mais fixo e que a Selic move para cá, move para lá, um ano tá bom, outro ano tá ruim, e ele não, tá? E ele tá do mesmo jeito. Fundo de tijolo, eles são mais estáveis nesse sentido. Tá, aí vamos ali, ó. Olha só, aqui comentar os imóveis dele rapidinho, tá bom? E depois vamos passar pros red flags aí, pros e sei lá, yellow flags, os pontos de atenção. Red flag é demais, tá? Red flag não chega tanto, não. Só pontos de atenção aí para quem é cotista. Aí quem já puder deixar o like, deixa um like, ajuda muito, tá? O canal tá no começo, like e inscrição ajudam demais. Quem puder comentar alguma coisa, quiser o que eu fale de algum outro, tá? Base 10 ou não, pode comentar aí embaixo. Ó, então assim, o primeiro ponto, na verdade, o primeiro ponto nem é sobre isso aqui. Esses aqui são os galpões. O primeiro ponto é que esse fundo comprou fundos, olha, esse aqui é o relatório, tá? Ele comprou no mês passado
fundos imobiliários, cotas de fundo imobiliário. Quer ver, descendo aqui, ó, vamos descer lá rapidão, mostrar para vocês. Eu não vou mostrar o relatório do mês passado, não. Aqui, ó. Eu não vou mostrar o do relatório do mês passado, senão vai ficar muito longo, tá? Eu já gravei esse vídeo aqui já umas 3 vezes, ficou muito longo. Aí, ele tá com cotas em FIIs, tá vendo? Ele não é o primeiro, outros também, o próprio HGLG tá cheio de cotas de FII lá, cheio entre aspas, né? Ele é bem grandão, mas tem bastante lá também. Só que lá eu acho que é mais dinheiro em caixa. Aqui ele cometeu um problema, porque ele comprou o SNLG. Tem liquidez diária de 200 mil, tá? De liquidez diária. Aí você compra 20 milhões do SNLG 11 e como é que você vai sair? Você não sai, tá? Fica preso. É tipo aquela compra mesmo de compadre. Parece que um comprou de cá e o outro comprou de lá. Não teve esse problema, o pessoal ficou meio bravo aí. Você comprou uma coisa e depois você não consegue nem vender, tá? Como é que você vai vender? Se tem liquidez diária, tá? Esse é um problema para todo mundo e um fundo aqui vai ter um problema até maior com essa questão, sendo que ele tem dívidas, ó. Tá vendo? Tem passivo, tá um pouquinho alavancado. Um pouquinho não, né? Tem mais de 10% do fundo de alavancagem, tá? É tão pouco, né? Tá. Aí, beleza. Então, é isso. Aí vem o segundo problema, tá? E esse ainda dá pra. Que negócio, um ajudando de cá, outro ajuda de lá, ninguém gosta, tá? Mas parece que a gestão tá fazendo um bom trabalho até aqui. E aí tem uma outra questão que também não depende da gestão. A gestão não tem culpa nenhuma disso, mas mesmo assim é um ponto de atenção para quem tem ou para quem quer entrar, tá? Saiba que um dos inquilinos são as lojas americanas, aí Americanas, aqui, ó, tá? E representou no mês de março 23% do recebíveis, do resultado, tá bom? Em média 20% aqui, ó, semestral. Então, Americanas tem um peso bem relevante, e não tá dando calote nem nada, tá pagando pelo que tá aqui, tá pagando tudo certinho, tá? Maravilha, mas para quem não sabe, Americanas está em recuperação judicial, né? Foi até aprovado agora, os meses fevereiro, janeiro, agora foi aprovado judicialmente que realmente está em recuperação judicial. Isso vai se arrastar por anos, né? A gente sabe como é que é. E a gente sabe também que aqui no Brasil as recuperações judiciais, a maioria não dá certo, tá? A maioria fracassa e fecha, tá? A gente torce para Americanas não ser uma dessa, ficar na minoria. Mas vai ser bem difícil, porque vocês acompanharam o caso aí. É um rombo bilionário, né? Muitos bilhões aí de rombo contábil, tá? Então, uma fraude. Por isso que eu falo, a gestão não tem culpa, né? Se eu chegasse aqui há anos atrás, ia falar, pô, olha que legal, Americanas como inquilino, né? Ia achar bom. Mas tava enganando todo mundo. Que também já teve problema com essa daqui, mas já deu tudo certo, né? Tá? Deu tudo certo, mas Americanas até agora não deu problema, espero que não dê. Mas ela realmente alto potencial de dar problemas no futuro. Só que assim, é um fundo de tijolo, entendeu? Então, você tem um inquilino, coisa, você manda ele embora, você entra na justiça, despeja e sai fora, né? Tá? Se tiver por o caso, tá bom? Então, é menos pior do que, por exemplo, se você tem 20% de um fundo de papel e aquele fundo de papel dá aquele seu devedor dá problema, aí é pesado, aí é complicado. E aí você vai ter que acionar as garantias e tal, e acionar a garantia às vezes não dá muito certo, também leva vários anos na justiça. E você despeja ele lá, que sai mais rápido o despejo, já tá falindo mesmo, tá? Torcer pra ser assim, tiver falindo, né? Porque lá no finalzinho mesmo. Mas aí fica uns meses devendo aluguel, depois vai embora devendo aluguel, você pega o galpão e aluga para outro. Acho que é menos crítico do que fundo de papel. Tá, então tá aí e tal. Várias coisas, eles fazem umas perguntas aqui, responde, sabe? As perguntas das pessoas que eles escolhem, né? As que eles escolhem. E um ponto do que eu falei do SNLG, que uns vídeos aí pela internet comentando, criticando bastante esse companheirismo de um com o outro, fazendo compras ruins, né? De fundo ruim. Tá? E aí, o que acontece? Você não vê isso daqui, ó. Você não vê, não tem nenhum lugar falando qual que é o fundo que ele tem, qual que é o percentual, tá? Pelo menos no relatório gerencial eu não achei. Tá aqui, ó, não tem. Não tem, que mostra como eles renderam mais do que o CDI, renderam mais que o IPCA, do que o IFIX, tá?
É um fundo que tem rendido bem aí para quem é cotista. Tem seu dividendo caindo, pingando lá bonitinho. E a Selic caindo, ele vai ficando cada vez mais atrativo, tá? Só com um ponto de atenção ali para Americanas, tá aí, tem 21 milhões em fundos imobiliários. Vamos só comentar ali os galpões. Olha só, ele aqui tem galpões logísticos, 54%, ainda bem, tá? O galpão logístico é bem melhor do que o industrial. O logístico é mais fácil de arrumar inquilino. Sai um inquilino, já entra outro rapidão, tá? Se for bem localizado, então, vixi, os caras brigam. Sai um, no outro dia tá entrando outro. Industrial não. Industrial é bem mais complicado, tá? Bem mais complicado. Normalmente eles não estão bem localizados. Então, industrial não é tão legal, não. Mas ele tem aí 24% da carteira industrial. Os contratos ao IPCA, né? O que é bom, tá? Tem que ser mesmo, porque GPM é muito doido. Muito, muito doido. Contratos um pouquinho longos, ó. O contrato vai para 40% vai para depois de 2030. E só 10 é acabando ano que vem, tá? Tá aí, indicadores, papapá. Olha só os galpões, ó. Ele tem um Ambev como inquilino em 3 galpões. Legal, né? Nossa, tem bons inquilinos, tá? Fora Americanas, não é legal, né? Mas agora que tem, você tem que tentar manter ele ali adimplente. Aí tá aqui Ambev, tá? Depois pesquisem na internet, tá? Infelizmente a situação é bem crítica. Somente vendo aí, vai conseguir uma sobrevida, né? Durante um tempo, mas... Bom, aí, bom, você tem um inquilino aqui como Ambev, muito bom. Isso que é legal, tá? Se você ter fundos de tijolo, você chega a bater no peito e falar que seu Ambev é seu inquilino, né? Tá? E aqui em Guarulhos, por exemplo, o que acontece? Em Guarulhos, eu vi uma live do CEO lá da Quineia e ele estava comentando, ele elogiando os fundos de tijolo, falando que os fundos de tijolo tendem a se valorizar agora nessa etapa de queda de Selic e tudo mais, e falando que ele estava bastante, digamos, animado com essa recuperação dos fundos aí logísticos e também de lajes corporativas. No comentário dele, tá? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que ele falou que Guarulhos, ele comparou com a Faria Lima, tá? Falou que Guarulhos é a Faria Lima dos galpões logísticos. E aqui a gente vê claramente essa situação. Por quê? Para quem não sabe, Guarulhos fica do lado de São Paulo, tá? A Dutra, a BR-116, Presidente Dutra, cruza Guarulhos inteirinho e cai lá em São Paulo. E Guarulhos, essa Dutra, na verdade, vai de São Paulo ao Rio de Janeiro e vai embora, né? E na verdade vai embora. BR-116, uma das maiores rodovias do Brasil, tá? E atravessa Guarulhos e desemboca lá, para em São Paulo. Para não, acho que atravessa São Paulo também, né? Aí, o que acontece? Realmente a gente vê essa situação, porque Guarulhos, esse galpão em específico, é o que melhor rende aqui. R$ 60 por metro quadrado. Não tem nenhum que chega perto. Tem uns de 40, 43 aqui, tá? Então a gente vê que ele não é o maior, ele não é o maior, em valores absolutos ele também não é o que rende mais aluguel, mas em metro quadrado é o que mais está valendo aqui, tá? Contrato até 2027, olha, 800 mil por mês de aluguel, hein? Maravilha. Que bom, né? Tá? Então, ó, é uma boa opção, tá? É uma boa opção, tem aí esses galpões industriais aqui que faz parte, né, do portfólio, tá bom? Tá pagando aí 10% de dividend yield ao ano. E os galpões híbridos, ó. Meio a meio, né? Tá? Bem concentradão lá aqui no estado de São Paulo, Sudeste, tá? Concentrada aqui. É isso, uma boa opção para quem quer diversificar. É um fundo de tijolo ali com a queda da Selic, tende a se fortalecer. É isso, deixem um like, se inscrevam. Valeu, falou.